Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Enquanto você está abrindo, eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro deles é que você não deixe nada tirar sua atenção. Não fique aí nas suas redes sociais, mas fique atento ao que Deus deseja falar com você. Seu tempo é muito precioso para você não ouvir a voz de Deus, uma vez que você está aqui, uma vez que você está acompanhando pela internet, pela Rede Super, escutando pela Rádio Super, assistindo por alguma plataforma digital. E o segundo pedido, para que vocês que estão aqui presencialmente, que vocês não saiam até que o culto termine, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 13, eu quero ler com você a partir do verso de número 53. Mateus capítulo 13, verso de número 53, a Bíblia diz assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Curve a sua cabeça por um instante, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui todos agora atentos à Tua voz, sentados, atentos à leitura bíblica e agora à exposição do texto. Nós não queremos ser religiosos a ponto de apenas falar que fomos ao culto, não. Nós não queremos, Pai, desperdiçar o nosso tempo a ponto de passar 2 horas dentro de um auditório e sair da mesma forma. Também não queremos. Nós não queremos, Pai, um título de evangélico ou que as pessoas pensem algo sobre o que fazemos, não. Tudo que nós queremos é o Senhor, é a Tua voz, é a Tua direção. Tudo que nós queremos, Pai, é viver para a glória do Senhor. É por isso que precisamos de alimento todos os dias por meio da Tua palavra. Fala com a gente, ministra ao nosso coração, tira a poeira que há, tira o ruído que chega aos ouvidos, tira tudo que não é Teu, limpa o nosso coração, purifica a nossa alma, nos atrai à presença do Senhor e a vivermos um relacionamento genuíno contigo. É tudo que eu te peço, é tudo que te pedimos, e que desde já nós possamos devolver ao Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração dessa noite. É tudo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Um Cristo sem honra. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite.
Nos últimos dias, esse texto, ele tem estado ao meu coração, na minha mente. Eu tenho pensado muito sobre a vida cristã. Existem pessoas que fazem parte da nossa vida, mas que não são importantes. Existem pessoas que acham que é honradas por nós, mas ela é motivo de chacota ou de maledicência na mesa em que sentamos. Existem pessoas que mereciam uma importância maior na nossa vida, mas nós preferimos dar importância a pessoas que não fazem o quanto esse que merecia faz. Existem situações na nossa vida em que nós não conseguimos discernir e por isso falhamos. E se tem uma coisa que nós precisamos na nossa vida comum, com os nossos pés no chão, é reconhecer aqueles que nos fazem bem, aqueles que transformam diariamente a nossa vida, aqueles que nos levam a Cristo, aqueles que nos edificam, aqueles que investem em nós, aqueles que merecem uma importância maior do que a que damos. Acredito eu que nessa noite Deus, Ele deseja trazer essa reflexão na nossa vida, porque realmente eu creio, irmãos, que a gente perde muito tempo com coisas que nós não deveríamos perder, seja com pessoas que não merecem o nosso tempo, seja com aplicativos, seja com séries, seja com vídeos, seja com tantas outras coisas que roubam o nosso tempo, rouba a nossa vida, a nossa própria vida. E quando a gente percebe, tem gente que não merece, ou que a gente não dá aquilo que a gente deveria dar. E eu percebo que toda essa realidade prática que nós fazemos um com o outro, de alguma forma isso reflete no nosso relacionamento com Jesus. A gente percebe um tanto de gente que quer viver um evangelho parcial, o evangelho que convém, o evangelho que de alguma forma te respalda, mas a gente não quer viver ou não deseja viver a integralidade do evangelho, uma entrega total, uma vida rendida a ponto de custar os prazeres, o apego às coisas do mundo que nos chama a atenção. E a gente começa a desfrutar daquilo que a gente acha bom, mas a primeira notícia que eu quero te dar, que o evangelho, ele não vai te dar apenas aquilo que você acha bom. Numa perspectiva humana, para você não é bom. Numa perspectiva cristã, o evangelho, ele tira esse peso, ele te leva a um lugar seguro, ele te leva ao lugar exato que você deve estar. Mas a gente tem que estar aberto. A gente não pode querer fragmentos do evangelho, a gente não pode querer viver as fatias do evangelho. Não! Eu entendo, irmãos, e verdadeiramente eu entendo que Deus, Ele tem processos. Eu acredito que Deus está santificando um povo. Eu acredito que verdadeiramente Deus, a cada dia Ele está trazendo para mais perto. Mas eu também tenho certeza que tem pessoas que não querem viver um relacionamento integral com Jesus. É tudo muito maquiado, é tudo muito mascarado, é tudo muito escondido, irmãos. Aquilo que é aparente a gente parece ser, a gente faz com que as pessoas percebam que a gente é,
Mas quando não tem olhos, quando não tem holofotes, a gente não é o que parecemos ser. Agora, nós servimos um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Os olhos dele estão em todos os lugares. Ele vê tudo. Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos. Ele sabe das nossas mazelas, ele sabe dos nossos pecados, ele sabe das intenções do nosso coração, ele sabe. E se a gente sabe que ele sabe, por que a gente foge? Ou por que a gente tende a ter essa fuga, esconder? Sendo que haverá um dia, irmãos, que tudo vai ser colocado no telão. Sendo que haverá um dia que você e eu, nós não vamos conseguir esconder mais. A gente não vai conseguir maquiar mais. Se a gente pode viver esse evangelho na sua integralidade hoje, por que a gente não entrega totalmente a nossa vida? Por que a gente não está disposto a tomar a nossa cruz e crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria, Ele está dentro de você. Esse Deus é o Deus que nós servimos. A gente percebe isso, irmãos, a possibilidade da gente dizer que tem um Cristo, mas a gente não dar a honra devida na própria cidade que Jesus viveu. Nazaré, 30 anos da sua vida vivendo naquela cidade, a cidade que mais conviveu com Jesus, a sua infância, a sua juventude, ali Jesus foi carpinteiro. Que privilégio daquela cidade, que honra aquela cidade tinha em ter um habitante como Jesus. Mas a cidade não o reconheceu. O texto, ele vai dizer, irmãos, que eles admiravam Jesus. Chegando à sua cidade, verso 54, começou a ensinar o povo na sinagoga e todos ficaram admirados. Jesus, ele não era mal falado, ele era admirado. Aí que é o problema, irmãos. O problema é que quando a gente acha que uma pessoa, e no caso do texto Jesus, uma vez que ele não é mal falado e ele é admirado, que isso é suficiente. O tempo inteiro Jesus está combatendo a incredulidade do nosso coração, porque a nossa vida prática do pecado, irmãos, é só uma resposta de incredulidade. Quando o marido ele trai a sua esposa, não é um pecado isolado, é fruto de uma incredulidade em Deus, de uma falta de entrega total, de uma vida incrédula. Porque alguém que se rendeu, alguém que vive uma fé genuína, irmãos, não tem a capacidade de fazer algo que exponha o nome de Jesus, não. Ele quer viver cada dia mais uma entrega, ele quer viver cada dia mais uma santidade, ele quer viver cada dia mais o conhecimento do Senhor, uma vida rendida ao Senhor, que glorifica o Senhor. O problema de Nazaré não era a admiração. E se eu perguntar aqui nessa noite quem admira Jesus, talvez 100% desse auditório e aqueles que estão fora dele. Mas eu vim aqui te dar a primeira notícia, irmãos. Jesus,
O evangelho, o cristianismo, ele não é sobre o quanto eu admiro a Jesus, mas o quanto eu me entrego. Se a admiração fosse suficiente, Jesus tinha curado mais pessoas ali. Se a admiração fosse suficiente, Jesus não tinha dito: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus está dizendo: é possível você admirar ou me admirar e não crer em mim. Isso me chega à conclusão, irmãos, que na terra tem mais admiradores de Jesus do que pessoas que têm uma fé genuína. Mas para você admirar está suficiente. Eu vim aqui para dizer para você que não está. Mas eu gosto de Jesus, pastor. Eu admiro Jesus. Ele é o cara. Eu tanto admiro, pastor, que eu tiro parte do recurso que passa na minha mão e eu deixo fazer as coisas que é da vontade dele. Eu admiro, pastor. Eu admiro tanto, pastor, que eu vou na terça-feira no culto fé, eu dou 2 horas da minha semana para ele. Eu admiro. Mas eu só admiro. Eu só acho ele um cara legal, um cara bom, um cara que marcou a sua história. Eu verdadeiramente acho, pastor, que Jesus, ele foi o cara. Eu acho que verdadeiramente Jesus, ele fez coisa boa. Eu realmente acho. Eu admiro, Nazaré admirava a sabedoria, o poder de Jesus, mas não a sua mensagem. Tem muita gente que admira a sabedoria de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, mas não admira a sua mensagem. Porque na mensagem de Jesus, irmãos, o convite é: tome a sua cruz. E para admirar a mensagem de Jesus tem que sair do campo teórico do eu admiro, mas eu vivo. Eu sou filho, seguidor. Eu me comprometo com o que ele diz, eu renuncio o que precisa ser renunciado. Sair do campo da admiração. O texto bíblico vai dizer que Jesus terminou de contar as parábolas. Ele foi na sinagoga em Nazaré. Quando ele chega, ele fala, eles admiram, o poder acontece, milagres acontecem, eles admiram o poder de Jesus, mas travam. Para por aí. A admiração, irmãos, ela não é suficiente para quebrar a incredulidade do nosso coração. O texto está dizendo. Talvez isso se aplique a algumas pessoas aqui. Talvez você admira Jesus. Eu vim aqui dizer que você precisa aumentar o nível. Você precisa sair dessa realidade. Você precisa ir para uma entrega. Você precisa ir para um relacionamento genuíno. Você precisa dar um passo, se entregar, descansar, confiar, entender que Ele é o lugar mais seguro, entender, tirar as armas da sua mão, colocar, se entregar totalmente a Ele. Irmãos, é difícil, perder o controle de algo é difícil, mas é necessário. Eu sei que a gente quer controlar a nossa vida, mas ou a gente controla a nossa vida, ou a gente verdadeiramente é um cristão. Não há possibilidade de ser um cristão e querer governar a nossa própria vida. Porque quando eu sou cristão, eu sei
que Ele pagou um preço pela minha vida, e a minha vida já não é mais minha, é dele. Ele comprou com preço de sangue. Ai, irmãos, eu só faço o que Ele diz para fazer, o que a palavra de Deus manda eu fazer. Eu não posso criar mais, os meus valores e princípios não, já foram estabelecidos por Ele. Ai, irmãos, eu tenho que bater continência. Se Ele manda eu amar o próximo, eu preciso amar o próximo. Se Ele manda eu honrar a minha esposa, eu preciso honrar a minha esposa. Se Ele ama eu ajudar o necessitado, eu preciso ajudar o necessitado. Tudo isso, irmãos, é sair do campo da admiração e entrar para o campo do relacionamento. Uma fé genuína, uma entrega total, uma tomada da sua cruz, para que você viva para a glória dele. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Mas o texto segue dizendo assim: todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles não tinham apenas admiração, eles tinham conhecimento de quem ele era. Ele não era um desconhecido. É a mesma coisa de eu estar pregando aqui, eu observo alguém no meio do auditório, eu sei quem é, eu sei o nome da sua mãe, eu sei quem são seus irmãos, eu sei onde você nasceu, eu sei com que você trabalha, eu te conheço. Eles tinham conhecimento a respeito de Jesus, irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo que não basta apenas ter admiração, tem que ter entrega, tem que ter fé, tem que crer totalmente. Mas Jesus está dizendo, não basta conhecer, porque o conhecimento, se você só conhece, ele não é acompanhado de honra. Eu posso te conhecer e não te honrar. Eu posso saber quem você é, eu posso ter tomado café na sua casa, eu posso saber o nome dos seus pais, dos seus irmãos, a sua cidade, eu posso saber a sua profissão, mas isso não é sinônimo de honra. Eles revelaram quem é Jesus. Aquele que está lá na frente, esse aí que está fazendo o milagre, ele não é o filho do carpinteiro, eu reconhecia ele. Não é ele o filho de Maria, não é ele. O irmão desse, não é as suas irmãs não estão aqui no nosso meio, é ele mesmo. Conhecer a Jesus não nos isenta da incredulidade. É possível você conhecer e continuar incrédulo. É possível você saber quem é Jesus, mas você não honrá-lo. É possível você saber o nome de Jesus, o que ele faz, o poder que ele tem, mas você não desfrutar disso. É possível você ler toda a Bíblia, é por isso que está cheio de teólogo, irmãos, que sabe a Bíblia toda, mas não crê em Jesus. Uma vida fria, não vive no poder do Espírito Santo, não consegue ter um relacionamento com o Senhor, não consegue ter uma vida rendida, uma vida bonita diante dos olhos do Senhor, uma família bonita, alguém que verdadeiramente você olha e fala, esse é filho de Deus, esse é crente de verdade. Não consegue, porque só tem a letra, mas não tem vida. Eles sabiam quem era Jesus, mas não tinha honra. Eles eram de Nazaré, sabiam sobre a família de Jesus, admiravam Jesus, paravam para ouvir Jesus, mas eram incrédulos. Esse é o perigo, irmãos.
O perigo da nossa geração não é deixar de falar do amor do Senhor, porque as pessoas estão pregando. Você abre o seu Instagram, tem o tempo inteiro, tem mensagem, gente pregando o Evangelho, tem culto, você vem em culto, e você tem célula do lado, no seu apartamento do vizinho, tem na frente, aonde você vai no trabalho, tem crente falando do amor do Senhor para você. O problema não é esse, o problema é a gente acostumar a viver um evangelho parcial. Ok, eu admiro e está tudo bem, só admirar, não está. Não, eu sei quem Ele é e está tudo bem, só eu conhecer, não está. Não é suficiente. Jesus está dizendo: não é suficiente você saber quem eu sou, não é suficiente eu sair e falar assim: eu admiro esse cara, eu estou nem aí para a sua admiração. É como se Jesus dissesse: olha, fique aí com a admiração, eu não preciso do seu elogio, eu não preciso de você ficar falando que me admira, eu preciso é do teu coração, eu preciso é o seu centro da tua vida, eu preciso é ser o centro da tua empresa, eu preciso é de você, não é da sua admiração. As pessoas estão acostumadas. O culto fé é um culto legal, para cima, lotado. O louvor legal, jogo de luz, telão, LED, um povo me servindo, que bacana. Um lugar para me acalmar, vai abençoar a minha semana ali, eu busco a minha bênção. Não é suficiente. Eu posto uma história, eu posto uma foto, as pessoas comentam: que bom que você está aí na igreja, vai fazer bem para você. Não é suficiente. Jesus está dizendo, irmãos, que Ele não morreu para ter migalhas da tua vida. Não, Jesus, Ele não se satisfaz com admiração e conhecimento. Jesus se satisfaz quando você entrega totalmente a Ele, quando Ele vê em você um coração ensinável e rendido, quando Ele vê em você que verdadeiramente você crê. É no dia triste, é no dia bom, é no dia feliz. Irmãos, é na escassez, é na bonança, é em todos os dias. Você crê verdadeiramente nele. Uma entrega, uma renúncia, uma honra que lhe é devida, irmãos. É a mesma coisa você dar a sua vida por alguém, irmão. Você investe, você se doa, aí você chega na casa desse alguém, ele é indiferente com você. Se eu e você, que somos seres humanos, nós não aceitamos isso, nós não gostamos disso, por que a gente faz isso com Deus? É por isso, irmãos, que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por isso que o texto bíblico vai dizer: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Ele está dizendo: olha, não tem para onde correr. Tudo que a gente fazer tem que honrar o Senhor, tem que glorificar o Senhor. Eu glorifico o Senhor com o meu casamento, com as minhas finanças, com a minha família, com o meu ministério. Eu honro o Senhor o tempo inteiro. Eu estou no meu trabalho, eu estou honrando o Senhor. Eu estou no meu horário de almoço, eu estou honrando o Senhor. Eu estou na igreja, eu não estou ali disperso, apenas tirando uma selfie, não. Eu estou honrando o Senhor. É a segunda-feira, eu estou honrando o Senhor. É o domingo, eu estou honrando o Senhor. É uma vida que glorifica a Ele. Ele precisa ser um Cristo que recebe honra, toda honra. Agora o texto, ele deixa claro que existe uma condição para a gente receber o tudo também. Além da gente não entregar tudo, mas a gente cobra tudo. Jesus está dizendo: não, se não tem fé genuína, não tem o meu tudo. Se não tem entrega total, se eu não sou benquisto, se eu não tenho a honra de um lugar,
eu não vou dar meu tudo. Ele vai dizer no último verso: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que tem muita gente aqui dentro desse auditório que está deixando de receber algo de Deus porque só admira, porque só conhece, porque só é evangélico, porque só tem uma carteirinha. Jesus está dizendo: existem milagres preparados apenas para aqueles que entregam tudo. Existem bênçãos somente para aqueles que têm uma vida no altar. Existem milagres, existem toques que eu dou, existem realidades que eu faço somente para aqueles que tomam a sua cruz, aqueles que verdadeiramente entregaram todo o seu coração. Jesus deixou de realizar muitos milagres por causa da incredulidade, ou seja, a falta de fé retém, impede milagres. Tem nada pior do que você estar num coração ou num lugar, irmãos, que as pessoas não te querem lá. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o mínimo. Ok. Jesus está dizendo: eu gosto é de gente, eu gosto é de lugar, irmãos, que o povo está derramado, que o povo está ali, eu quero mais. A gente não tem que ficar aqui insistindo. Vão, irmãos, vamos servir a igreja, vamos ser voluntário. Não, é natural. Eu conheço a Jesus, eu tenho dom, eu quero servir o povo. É natural, irmãos, o sentimento que a gente tem que ficar insistindo. Não, olha, Jesus é bom para você. Irmãos, quase que a gente tem que amarrar as pessoas para dizer: vem, vai ser bom para você. Jesus está dizendo: não. É bom estar em lugar que o povo está com sede, sede da minha presença, sede em servir a minha igreja, sede em buscar a minha presença, sede em conhecer a minha palavra, sede em servir o próximo, sede em glorificar o meu nome em todos os dias, em todas as coisas, sede, fome da presença de Deus. Por isso que o Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se Ele está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, quer dizer que tem gente que não o adora em verdade. É fake, é capa. Mas toda exortação de Deus é cuidado com a gente. Ele está dizendo: você só admira, ok, mas a partir de hoje creia. Você só me conhece, está faltando óleo nesse relacionamento, nessa engrenagem. Ele está dizendo: pode vir, eu quero encher teu coração, eu quero encher tua vida, sem receios. A gente acabou de cantar: sem medo. Mergulha, irmãos, mergulha em Deus, sem ter medo de errar. Ele não vai te decepcionar. Se fosse sobre mim, irmãos, não faria, você não precisaria fazer, porque eu vou te decepcionar. Mas se é sobre Jesus, irmãos, a gente pode mergulhar com tudo, a gente pode ir sem receios, sem medo, porque Ele é perfeito. Ele sempre foi o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não te decepciona, Ele não tem variação, Ele é fiel. Entrega tudo, 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 tudo. Eu me lembro, eu fui aconselhar um jovem um dia, e eu falei com ele seu trabalho, e ele contou. Eu falei: que bênção. Ele: pastor, eu estou muito feliz, Deus abriu essa porta de emprego, graças a Deus, eu estou ganhando muito bem.
E a sua família, cara, pastor, uma realidade de paz como eu nunca tive. O relacionamento meu com meu pai melhorou demais, com a minha mãe, minha família, meus irmãos, tudo maravilhoso. E você na igreja, cara, pastor, estou muito feliz, comecei a servir. Foi, cara, e os seus sentimentos? Sua vida sexual? Ele falou, pastor, sobre esse assunto eu prefiro não falar. Não adianta, irmãos. Ou Deus, Ele tem o seu tudo, ou Ele não tem nada. Pastor Márcio nos ensina que 99% de fidelidade não é fidelidade, é infidelidade. Se eu sou 99% fiel à minha esposa, irmãos, eu sou infiel. Eu falei, como, cara, não pode tocar nessa área da sua vida? Não, pastor, nessa área só eu mexo. Eu falei, entendi. Nem Jesus entra. Não, nem Jesus. Jesus convida a mim e a você nessa noite a entregar o nosso tudo. Admiração, não é suficiente. Sabe quem Ele é? Que legal, mas não é suficiente. Jesus vai sair da sua casa e vai dizer, eu não fiz tanta coisa porque são incrédulos. Mas se Ele entra na tua casa, Ele vê admiração somado de fé, Ele vê conhecimento somado de fé, Ele vê entrega, irmãos. Ele não mede esforços a abençoar você e a sua casa, porque Ele vê um coração descansado nele, uma vida rendida a Ele, uma entrega total a Ele. Esse é o Evangelho de Jesus. Ainda que para alguns é um peso, irmãos, não vejo por esse lado. É um privilégio entregar a vida totalmente ao Senhor. Ele não é um conjunto de regra, de pode ou não pode. Ele é estilo de vida. E até o nosso último fôlego, até que Ele nos leve ou até que Ele volte, esse sempre será o desejo de Deus. A gente pode correr, dar volta, sair, passear aí fora, dar murro em ponta de faca. Daqui 10 anos Ele vai te cobrar a mesma coisa. Daqui 20 anos a mesma coisa. Agora, se Ele não vai mudar de opinião, para que a gente vai correr mais, irmãos? Bora! Entregar tudo, vamos para cima. É para ter clareza no relacionamento com seu cônjuge, irmãos. É clareza, pode ver celular, pode ver tudo. Eu te escolhi, eu sou fiel a você e ponto final. É para servir na igreja, eu estou junto, vamos para cima. É para ser fiel ao Senhor em todas as áreas. É isso. Jesus, eis-me aqui. Essa é a única opção que Jesus nos dá uma vez que o reconhecemos como Senhor. Ele não é somente Salvador, Ele precisa ser Senhor também. Você pode ficar de pé para a gente orar? Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus.